No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. E chegamos ao nosso 5º episódio de Apocalípticas dos Últimos Dias. Quem diria, hein? Quem diria, gente? Eu acho que eu já vou mudar essa introdução, porque eu falo o seu novo podcast, né? Talvez não seja mais tão novo, mas eu acho que já vai ser um podcast nem velho nem novo a partir do 10º. Então, quando a gente fizer 10 episódios, eu prometo que eu vou mudar a abertura. Hoje, nesse 5º episódio, é um episódio especial. Eu vim trazer pra vocês aquilo que eu sei fazer de melhor, por mais que eu negue e até odeie, e que pode ser uma habilidade, mas também um traço ruinzaço de personalidade e de habilidade técnica de trabalho, que é fazer as coisas mais ou menos. Eu vim trazer pra vocês um episódio bastante mediano. Vou dar contexto primeiro. Tô cheia de coisa pra fazer em casa. Esse podcast está sendo gravado exatamente hoje. Eu estou gravando ele a 1h da tarde, sendo que ele tem que ser postado às 6 horas da tarde. E eu estou fazendo isso porque a minha vida tá uma loucura. Uma loucura porque eu tô de mudança, como eu venho dizendo pra vocês há muito tempo. E mudança, depois de meses e meses esperando, com muita coisa errada acontecendo na minha obra, tem um sabor diferente. Tem um sabor um pouquinho assim de pânico, um cheirinho assim de ansiedade, né? Aquela voz no fundo da sua cabeça dizendo que alguma coisa vai dar errado no último momento. Então não é só um processo... Então eu não tô passando só por um processo logístico de mudança. Na real, eu tô à base dos meus ansiolíticos, fazendo as minhas orações, acendendo as minhas velas, meditando, tudo que eu posso fazer pra me centrar com muito óleo essencial. Tô usando também o óleo essencial de eucalipto, glóbulos, pra desapegar dessa minha nova casa. Tô fazendo as minhas meditações, o que eu posso, todas as minhas habilidades holísticas e médicas, não médicas, mas né, que eu busco na medicina estão sendo usadas nesse momento pra me ajudar. E pra contribuir com tudo isso, o meu editor, querido Vitor, maravilhoso, Deusinho, está num grande projeto que ele teve que tirar essa semana específica pra isso, e ele falou várias vezes que eu podia adiantar os episódios. Só que eu não tive tempo, então eu não tive episódio pra adiantar. Então eu não tinha quem editasse agora, então eu tenho 2 opções. Tive 2 opções quando eu falei pro Jonas. Ou eu não fazia podcast, ou eu fazia um podcast ruim. E eis a escolha correta, eu acredito. Fazer um podcast ruim não. Vamos colocar o ruim na categoria do não fazer. O que é um podcast ruim? Um podcast ruim talvez é quando ele não aparece, né? Antes de eu entrar nesse mundo do podcast, eu perguntei pra várias pessoas o que elas achavam sobre isso. E muita gente falou... Um beijo, Isabela, Vitor, que são amigos da gente. Eles falaram que uma coisa muito séria na comunidade podcast é frequência, né? Constância. A galera não gosta quando atrasa episódio. Vocês não curtem quando a gente falta. E eu não queria começar com um episódio ruim. Um episódio bom seria um episódio completo, que eu tivesse feito com antecedência. E um episódio mediano é esse que vos apresento. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na sua vida, você não deixa de fazer porque tem medo de fazer mal feito? E será que fazer mal feito é sempre a pior escolha? Eu não sei vocês, mas fazer as coisas pela metade ou fazer as coisas como dava me fez passar por toda a minha adolescência e início da vida adulta. Eu acho que o desejo de perfeccionismo, de fazer as coisas muito bem e fazer pra provar pra outros, principalmente, pra não frustrar a expectativa do outro sobre o que você faz, é muito um problema, sei lá, jovem adulto, sabe? Eu lembro que quando eu era adolescente, desde ensino fundamental até o ensino médio, eu sempre fui, assim, relativamente ruim na escola. Esse era o ponto. Eu nunca fui uma péssima aluna, porque eu tava lá, eu tinha interesse em algumas aulas, mas as que eu tinha interesse eu não tinha vontade de aprender, porque eu não tava tentando me provar pra ninguém, porque tirar uma nota 10 não era um peso em casa. Inclusive, o único peso na minha casa era que eu estivesse presente e passasse de ano. Não tinha essa cobrança de você precisa ser a melhor, né? A minha família não foi herdeira, assim, a minha família próxima, pai e mãe, não foram herdeiros dessa pressão escolar, sabe? Então, estando na escola, conseguindo me formar, para ele já era bastante suficiente, assim como grande parte das pessoas que vêm de classes baixas, em que a gente tem uma realidade de evasão gigante, né? Principalmente porque às vezes você tem que parar de estudar para trabalhar, porque tua família precisa. Então, meus pais tiveram muito apego à minha educação, entendendo que o importante era eu terminar e dar o meu melhor na medida do possível. E isso
foi suficiente pra mim. Eu gostava de ir pra escola em um momento, em outros momentos não. Passei por vários momentos traumáticos, né? Como uma criança negra em escolas bem periféricas de São Paulo. Depois, quando eu fui morar no interior com 12 anos, eu passo a ter uma relação um pouco diferente com a escola, porque a escola no interior é ligeiramente diferente. Eu acho que quando eu estudei durante o ensino fundamental em escolas bem periféricas de São Paulo, quando eu morava em Perus, por exemplo, que é bem lá no fundo, bem fora do centro, né? E na época era um ambiente, assim, bastante violento. Eu via coisas, eu vivi coisas, assim, bastante assustadoras para uma criança, né? Brigas, tretas. Foi muito na época que muitos ônibus estavam sendo queimados na cidade de São Paulo. Houve um tiroteio também, pegou dentro da escola. Então foi uma época assim muito traumática pra mim. E talvez por isso a escola no interior pareceu mais de boa. Foi uma escola em que eu consegui interagir com as pessoas. Era uma escola em que tinha começo, meio e fim, as aulas. Os professores não faltavam tanto, por mais que fosse uma escola pública. Então eu consegui florescer um pouco mais, me desenvolver principalmente com amizades, me tornar uma pessoa pouco mais sociável, coisa que eu não era. No ensino médio a coisa foi diferente, porque eu realmente tive um incentivo muito grande para passar numa escola técnica da minha cidade, Assis. Todo mundo queria que eu passasse, porque meu primo passou. E eu estudei muito e consegui passar, felizmente. E chegando nessa escola técnica, as coisas mudaram um pouco, porque a cobrança era bastante maior. Muita gente de escola particular largava a escola particular para fazer nessa escola técnica, porque essa escola técnica, na época, ela tinha taxa de aprovação no vestibular muito maior do que de todas as particulares da região. Então aquilo foi uma loucura. E foi nessa escola em que o nível de cobrança era maior, né, em que as pessoas estavam num ambiente de alta competitividade, que a minha medianidade começou a me incomodar, que eu comecei a perceber que isso era um problema, que não focar nos estudos, que estar sempre na média, era bastante complicado pra mim. Eu não fazia as coisas muito bem, eu não fazia as coisas muito ruins, eu só fazia as coisas do jeito que dava. E é engraçado que às vezes eu falo sobre a minha escola, sobre a minha cidade, e muita gente que estudou comigo, ou que, enfim, às vezes estava no mesmo ano que eu, me manda mensagem falando assim: Nathalie, eu estudei na mesma escola que você, no mesmo período, mas eu não lembro de você. E isso é muito engraçado, porque essa fala, eu não lembro de você, né, justamente por ser tão ordinária, por eu ser tão ordinária de ordinariedade mesmo, sabe? De uma pessoa que não é ordinária de, sou ordinária. É tipo, eu era ordinária no principal significado da palavra. Eu era uma pessoa comum, que passava despercebida, eu não tinha nada de extraordinário a oferecer, eu não era a mais bonita, não era a mais feia, eu não era a mais rica, não era mais pobre, eu não era mais inteligente, não era mais burra, eu não era mais simpática, não era mais antipática, eu só tava existindo naquele lugar. E é engraçado quando eu lembro disso, porque o desejo de ser extraordinária, de sair da medianidade, de crescer, de estar num lugar de não ordinariedade, guiou muito os meus desejos de personalidade no início da minha vida adulta, nesse pós-ensino médio, depois dos meus 17 anos. Eu senti dentro de mim um desejo de ser extraordinária, sabe? De sair daquela realidade em que eu era esquecível, em que eu não era nada memorável. E nada memorável ao ponto das pessoas nem saberem meu nome. Eu cresci com a família do meu pai no interior, né? Não só meu pai, mas tias, primas, etc. Foi dos meus 12 anos aos meus 17, antes de eu voltar para São Paulo de novo. E nesse período, né, uma cidade pequena, Assis tinha o quê? 160 mil habitantes, 170 mil habitantes. Eu tinha uma tia muito famosa, minha tia e meu tio são madrinhos e padrinhos, madrinha e padrinho, né, de quase toda a cidade. Todo mundo sabe quem é minha tia. E todo mundo sabia quem eram meus primos. Eu tenho 2 primos gêmeos. E eles eram muito bonitos. E eles eram muito cool e muito legais. E todo mundo conhecia eles em todas as escolas. E na época tinha página de fofoca. Tipo um Gossip Girl da cidade, sabe? E eu acho muito engraçado que no interior as pessoas chamavam todo mundo pelo nome e sobrenome. Tipo, é a Joana Cantareira. É a, sei lá, Cíntia Cruz. Cíntia Cruz é um nome, né? Inclusive, não sei se é alguém. Mas, enfim, eram vários nomes e sobrenomes desses adolescentes que frequentavam a cidade, participavam de clubes, de coisas de dança. E a minha prima participou uma época de um negócio de dança super famosinho na cidade. Então, todo mundo sabia quem ela era. Então, quando as pessoas me apresentavam, elas diziam: essa aqui é a Nathalie. Ela é prima de fulana.
Ah, prima de fulana? Isso, de fulana e fulano. Nossa, que legal, eles são legais? Como é que eles são? Ou quando era um adulto que me apresentava pra outro adulto, era: ah, essa é a Nathalie, ela é filha do fulano e sobrinha da ciclana, sabe? Nossa, ciclana, como é que ela tá? Manda um beijo pra ciclana. Então, durante muito tempo, eu fui conhecida como sobrinha da ciclana e prima do fulano e da fulana. Eu tô ocultando o nome da minha família, né? Porque a cidade pequena é isso. Não que as pessoas talvez não saibam, mas enfim, um pouquinho de privacidade, não é mesmo? E eu tinha um adicional do meu pai ter me dado um nome muito específico, né? Que eu sou Nathalie. E muita gente é Nathalie. E eu sou Nathalie, com um acento no A. E meu pai sempre corrigiu as pessoas ao longo da minha infância. As pessoas me chamavam de Nathalie e ele gritava: Nathalie. Sabe? Tô no médico. Nathalie Neri. Nathalie Neri. Ah, Nathalie, prazer. Ele, Nathalie, tipo, de ser grosso, sabe? Tanto é que teve uma época que eu tava sendo super grossa com as pessoas quando elas erravam meu nome. Eu falava Nathalie, é Nathalie. Porque, enfim, meu pai acabou me ensinando a ser assim e defender o meu acento. E as pessoas me chamavam de Nathalie quando me chamavam. E o chamar de Nathalie é tipo, ai, pelo menos a pessoa lembrou meu nome, porque eu não tô sendo prima de ninguém ou sobrinha de ninguém. E não que eu não gostasse de ser prima ou sobrinha de ninguém, porque, enfim, gostava da minha família. Mas é difícil você não ter a sua própria personalidade. Ou não ter habilidades marcantes, características, sabe? Uma personalidade, assim, grande o suficiente pra que as pessoas saibam quem é você. E aí foi a primeira vez, durante o ensino médio, entre meus 15 e 17 anos, que eu comecei a me incomodar por ser tão não memorável, por ser tão comum, por estar tão na média, por ser só mais uma. Aquilo me incomodou, mas não a ponto de eu transformar a minha realidade. Eu acho que eu só passo a ser olhada como eu quando eu passo pela transição capilar. Lá em 2010, gente. Pouca gente falava sobre isso. Meu pai não queria mais pagar o meu alisamento de guanidina, que era R$40 por mês, porque era caro pra gente. E ele sempre me apoiou muito a deixar meu cabelo natural. Tava trabalhando na Embeleze na época. Consegui um emprego, assim, contraturno do ensino médio. E lá eu tinha desconto em cursos. E aí eu decidi fazer um curso de dreads e tranças. Eu sempre conto essa história lá no canal. Tem muito vídeo sobre isso, principalmente lá no começo, falando sobre minha trajetória de, autoconsciência racial. Fazer esse curso me abriu os olhos pra ancestralidade do cabelo afro, sabe? Pra beleza, porque tinha uma apostila que eu tenho até hoje, que contava a história de dreads, tranças, etc. E aí eu aprendi a fazer dreads de lã nesse curso e fiz. E foi com dread de lã que eu meio que comecei a passar pela transição, parar de fazer chapinha, de alisar o cabelo. Meu pai ficou super feliz. Eu até comecei a fazer dread em um monte de gente na minha cidade, que nunca me pagou, inclusive. Fiz numa menina, ela não gostou, porque ficou muito apertado. E eu não tinha culpa, porque é apertado mesmo. E meu pai teve que bater na porta dela pra falar com o pai dela, porque ela tava me devendo R$200. Ai, foi muito humilhante, gente, mas era meu dinheiro. Eu passei 10 horas fazendo o cabelo dela e ela não me pagou. E eu tinha, 16, 17 anos. E aí foi briga de pais, entendeu? Não briga, né? Meu pai só chegou lá e falou: dá o dinheiro da minha filha. Ela não tem culpa se o couro cabelo da sua é fraco. Basicamente essa energia. E na faculdade, isso só se intensificou ainda mais. A faculdade é um ambiente ultra, mega, power, master, blaster, uber competitivo, sabe? Você precisa de uma bolsa de estudo, você precisa publicar, você precisa, às vezes, entrar num projeto de extensão, num grupo de estudos, e não é só sobre provar que você é bom e que você merece esse lugar. É sobre fazer todo um cortejo. Você precisa cortejar esses professores. Você precisa estar presente nas aulas dele. Você precisa assistir as coisas. Você às vezes precisa ir nos simpósios dele para ter uma relação. Ele te chamar para um grupo de estudo. Você conseguir uma bolsa de pesquisa e conseguir, sei lá, R$400. Ou você tinha que ter alguém que te indicasse. Ou você tinha que ter notas muito boas. Esse processo também de conseguir coisas e galgar um caminho acadêmico, ele é muito competitivo. E muitos de vocês estão na academia e sabem disso. É até meio desumano, né? Porque você precisa dessas soft skills, né? Que é o que eles falam. Você precisa aprender a lidar com o ser humano, com o outro. Ou você é, tipo, muito crânio, muito bom. Ou você tem um molejo ali. Você tem um contato, você tem uma presença memorável. E eu não era a pessoa gênia, sabe? Assim, eu sempre fui inteligente. Pelo menos sempre me achei inteligente. Sempre gostei de ler, apesar de eu ser muito ruim na escola. Não muito ruim, ó lá. Vocês estão vendo a voz perfeccionista adulta falando. Apesar de eu ser mediana na escola, conseguindo notas o suficiente pra passar, ok. Mas na faculdade, assim, no começo, eu me dedicava bastante. Tirava 9, 10, 8,5. E isso mantinha o meu coeficiente de rendimento bem alto, que é meio que a média de todas as suas notas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a precisar fazer trança de final de semana pra conseguir
conseguir uma grana a mais, porque eu morava em república, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis pra mim, né? E eu comecei a tirar um 7, um 8, era mais difícil tirar um 9 e um 10 em algumas matérias, e isso começou a me frustrar, porque é isso, a minha carreira acadêmica é feita das minhas notas. Tanto é que eu desejava continuar academicamente, fazendo mestrado, doutorado, ser professora, então eu precisava cuidar muito da minha graduação, e naquela época eu imaginava que a graduação era tudo, sabe? Hoje em dia eu sei que não é tanto, não é tão importante, é muito mais o que você faz no seu mestrado, no seu doutorado pra conseguir real uma carreira acadêmica, mas era importante também, se destacar na graduação era importante, e aí eu comecei nessa ânsia de querer me destacar, e comecei uma época de hiperprodutividade, sabe? Eu lembro de uma cena icônica que eu estava... Icônica, né? Triste, né? Mas icônica, que eu tenho muito na minha cabeça. E pensando no episódio passado, né? Sobre o terceiro observador, eu desassociei muito, porque eu tenho essa lembrança em terceira pessoa. Essa lembrança eu não tenho vivendo. Eu tenho, tipo, me olhando acontecendo, sabe? Olhando a cena acontecendo enquanto eu olho pra mim como uma terceira pessoa. E eu tava estudando, e eu morava num condomínio perto da faculdade, numa república, e era um domingo de muito sol, de muito calor. E eu ouvi muitas crianças e eu lembro de ver as crianças chorando, porque eu lembro que a minha mesa de estudos dava de frente pra janela, né? Onde eu via direto a piscina, e eu chorava. Eu chorava porque eu queria estar na piscina e não podia. E esse foi só, sei lá, o estopim, foi só a última gota de uma série de desconfortos e de coisas que eu abri mão, principalmente durante o meu segundo ano da faculdade, pra ser a melhor. Não ser a melhor porque eu não tava competindo com ninguém, mas ser o melhor que eu poderia ser. Não me contentar mais com ser a média, sabe? E quando eu fiz o meu canal, isso cresceu, porque o meu canal foi meio que a sublimação do trauma de eu não ser conhecida como um ser, de eu ser a prima de fulano, a sobrinha de ciclano, aquela ali que tem o cabelo assim assado. Quando eu comecei meu canal, sem perceber, inconscientemente, claro, pensando nesses conceitos da psicanálise, eu dei conta de traduzir tudo aquilo que eu passei, todo aquele desconforto, e aliviar. Foi no meu canal que eu enfatizava no começo de todos os vídeos que meu nome era Nathalie Neri. Oi, eu sou Nathalie Neri e esse é meu canal. Como é que era minha abertura do começo mesmo? Meu nome é Nathalie Neri e esse é meu canal Afros e Afins. Será que era isso? Meu nome é Nathalie Neri e esse é meu canal Afros e Afins. Não sei se era isso, eu tô confusa agora. Mas eu sempre falava o meu nome em todo começo de vídeo. Inclusive o Jonas zoa muito até hoje, que quando as pessoas me veem na rua, elas falam Nathalie Neri, Nathalie Neri. E aí ele fala, é muito legal porque é como se fosse um nome só, Nathalie Neri, não é Nathalie. Nathalie Neri, tipo, sem pausa. Eu fiquei, foi uma coisa assim que eu quis que as pessoas soubessem meu nome, meu sobrenome. Tinha essa ideia de que eu precisava ser reconhecida, sabe? De que aquele finalmente era o meu lugar de protagonismo. Mesmo com tímidos, gente, se você começa a produzir conteúdo ou aparecer, tem gente que você fala, gente, se essa pessoa não tem habilidade nenhuma, é super tímida, por que vai aparecer na internet? A gente não sabe onde dói pra pessoa. Pra mim, doía o fato de eu nunca ter sido reconhecida, de eu nunca ter sido vista, de eu nunca ter sido personalizada, sabe? Das pessoas nunca terem me reconhecido como uma personalidade que não precisava ser grande, mas que minimamente era diferente. Inclusive, recentemente, eu e o Jonas estamos com um debate, né? Meu companheiro, meu namorado, pra quem não conhece muito da minha história, que ele é muito introvertido, muito tímido também, tem um canal no YouTube, e eu falo que é isso. Existe uma parte em nós, tímidos, que deseja sim aparecer. E aí, quando eu falo nós tímidos, ele ri. Ele fala, você não é tímida, você não é introvertida. Eu falo, não sou claramente introvertida, eu sou uma introvertida com habilidades sociais, como a minha psicóloga me ajudou a perceber, porque eu me recarrego sozinha, eu preciso de tempo sozinha, eu não me recarrego em grupos, eu não consigo estar em grupo e sentir a energia, aquilo me alimentar. Na verdade, eu gasto muita energia em grupo, eu fico muito cansada em grupo, e eu preciso às vezes de um mês inteiro pra relaxar. Então eu viro e falo, não me negue só porque eu sou uma introvertida com habilidades sociais, Jonas, porque vocês intrometidos sem muitas habilidades sociais, olham pra gente como outcasts, entendeu? Como pessoas... Nossa, falei pra nada, né? Eu falei isso agora, esse inglês. Vocês olham a gente como pessoas que não são introvertidas, mas eu sou bastante, entendeu? Tímida eu não sou, não tenho vergonha. Mas introvertida, com certeza, entendeu? Então a internet, ela curou essa parte de mim. Isso é super íntimo agora, gente. Tô me abrindo muito aqui. O podcast tem dessa energia, né? A internet curou essa parte de mim que queria ser alguém. Curou esse ego ferido que queria aparecer, que queria ser chamado em primeiro nome, que queria ser visto, que não queria ser filho, fulano, ciclano, primo de sei lá quem, sabe? Que queria ter a própria história.
Só que como eu não forcei, mas como eu quis muito isso e eu trabalhei muito pra isso, eu trabalhei pra aparecer, eu trabalhei para as pessoas entenderem meu potencial, para as pessoas darem crédito pelas minhas ideias, para as pessoas assistirem os meus projetos, os meus vídeos, os meus conteúdos. Afinal, eu tô quase há 10 anos na internet. Chega um momento em que você confunde as suas personas, né? E essa persona e esse ego desejoso de aparecer para sublimar aquele trauma de não ter conseguido ser a Nathalie durante grande parte da minha vida, meio que tomou conta. E durante muito tempo eu era só essa persona. Eu era só essa pessoa que tinha muita certeza de si, tinha que fazer coisas extraordinárias, tinha que ser incrível, tinha que dar o melhor. Ai de mim se eu errasse, as pessoas iam me julgar. Ai de mim se eu falasse alguma coisa errada, eu ia ser destruída. Isso tendo o quê? 23 anos, tá, gente? Vindo de uma realidade em que eu tava construindo sozinha, com meu pai e minha mãe fazendo o melhor que eles podiam por mim, mas tipo, dando conta das coisas em São Paulo, morando só, sabe? Era mais difícil ter esse nível de exigência. E aí, durante muito tempo eu fiquei pensando, gente, mas por que eu tenho esse medo, né? Quando eu passei pelos processos, comecei a passar pelos processos de psicoterapia. Por que eu tenho esse medo de voltar a ser ordinária? Por que eu tenho esse medo de descansar? Por que eu tenho esse medo de simplesmente existir, sabe? Sem receber louros pela minha existência, sem receber palmas por estar fazendo alguma coisa. O que a internet fez com a minha mente a ponto de eu achar que eu preciso tanto de aplausos? E aí eu percebi que não era sobre a internet. Não era sobre hoje. Fazendo uma meditação com os meus óleos essenciais, falando com a minha psicóloga na época, eu desbloqueei uma lembrança, sabe? Essas core memories. Sabe esse... É como o povo fala no TikTok, gente, desculpa, eu passo muito tempo no TikTok, estou cronicamente online, consumindo, claro, preciso produzir pra lá também, né? Como se eu precisasse de mais uma rede, mas eu gosto bastante do TikTok em formato, em linguagem. Mas, enfim, sabe esses momentos que são espinhas dorsais na construção de quem você é? Esses momentos que te transformam de alguma forma, fragmentam essas clivagens dentro da sua pessoa, sabe? Que a partir daquele momento você é mudado e alguma coisa é abandonada. Foi uma aula em que uma professora olhou para todos os alunos, aquele clássico discurso quando o professor tá bravo, de meu salário vai cair todos os dias na minha conta, eu tô com meu diploma aqui, quem vai ser atendente de posto é vocês, porque além de tudo isso eles alimentam bastante esse medo, essa ideia de fracasso com subemprego, sabe? E nesse contexto a professora olhou pra gente e falou, vocês querem ser o quê? Vocês querem ser pessoas ordinárias que fazem todos os dias a mesma coisa? Vocês querem ser pessoas comuns? Vocês precisam desejar ser extraordinários e vocês só vão conseguir isso estudando. E eu falei, meu Deus, é isso. Eu lembrava da professora falando em primeira pessoa. Uma core memory, eu não tava desassociada, eu tava ali presente. Eu lembro da cara da professora falando, eu devia ter o quê? 10 anos de idade. Eu lembro dela falando, vocês querem viver a mesma vida todos os dias, vocês querem ser pessoas ordinárias, comuns. E eu pensava, não, eu quero ser extraordinária. Ali uma semente que eu não reguei durante muitos anos, mas no momento que eu tive a oportunidade, ela me dominou. No momento que eu joguei uma água, ela cresceu e engoliu o meu ser. Inclusive, tô abrindo aqui o meu Facebook, porque eu lembro de um texto que eu tinha em uma foto ou numa apresentação, que foi um poema que definiu a minha personalidade, esse desejo nesses últimos anos. E eu vou tentar achar pra vocês. Gente, para tudo, bomba, 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 meu Deus, eu tava procurando um trecho que eu lembrava do começo da poesia, e aí eu escrevia o nome da poesia, o começo, Pablo Neruda, e nada de achar. Descobri que, na verdade, esse poema não é do Pablo Neruda, esse que eu vou ler pra vocês daqui a pouco. Ele é de Marta Medeiros, que é brasileira, e tem toda uma entrevista aqui dela, chamada Poema Brasileiro Circula na Internet, atribuída a Neruda, e é uma mentira. O nome do título, que é dado pra Neruda com algumas alterações, chama Morre Lentamente, mas na verdade o poema chama A Morte Devagar, de uma escritora gaúcha, a Marta Medeiros. E quando eles falaram o que dá pra fazer, né, ela fez as reclamações dela, etc, ela só falou, infelizmente, não há nada que fazer. Ela disse que é fã do Neruda, que é fã dos poemas dele, mas que se reconheça o trabalho de cada um. Meu Deus, Marta, desculpa, eu coloquei no meu Facebook em algum momento no final escrito Pablo Neruda, você me perdoa muito. E vamos ao poema original, hoje dado o nome, olha como a história é, né? Pablo Neruda nada a ver com o babado, tiraram da Marta Medeiros pra falar que foi o cara. 0, certo, mas estamos aqui pra corrigir esse problema. Então vamos ao poema A Morte Devagar, de Marta Medeiros. Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso e evita as próprias contradições.
Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. Quem não troca de marca, quem não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru, o seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muitos podem, e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço em uma vida. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is. Há um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam o brilho nos olhos, sorrisos e soluços, corações aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir de conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio. Morre lentamente quem não trabalha e quem não estuda. E na maioria das vezes isso não é uma opção e sim um destino. Então um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe. Morre muita gente lentamente. E esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações. Lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. Marta Medeiros. Essa versão é bastante diferente dessa distorcida e dada ao Pablo Neruda como dele, mas talvez é até mais reveladora. A outra era bem menorzinha. Esse poema, né, seja o original ou o falso, a cópia, me causou muito impacto nessa época da minha vida. Eu não queria morrer lentamente, o desespero de fazer as mesmas coisas, o desespero de não estudar, o desespero de negar um sonho, o desespero de dizer um não. Eu virei meio que durante muitos anos aquele filme do Jim Carrey, o Sim, Senhor, em que ele só podia dizer sim e tudo acontecia, ele só podia dizer sim, porque senão eu ia começar a morrer lentamente. E esse poema, mesmo que distorcido e erroneamente creditado, também foi assim, uma core memory, mas não é memória, tipo, foi fundamental nesse meu surto. E ele tem o seu valor. Eu acho que quando você tá extremamente confortável na zona de conforto a ponto disso te prejudicar e você não querer mudar por medo da vida, você precisa desse ânimo, desse desejo de viver, sabe? Dessa força que vem de dentro e quer que você levante e faça. Senão você realmente, de uma certa forma, vai definhando, morrendo lentamente, vivendo uma vida que não é nem tranquila, nem empolgante, sabe? Que é simplesmente neutra e existente. Mas o meu problema foi ter esquecido que eu podia descansar, que eu podia me acostumar com o básico, com o mínimo, com a média, que eu podia às vezes entregar só o que eu podia. Foi nessa sede de ser extraordinária e não morrer lentamente que eu virei um monstrinho da produtividade, um monstrinho da perfeição. Inclusive, até hoje eu luto contra isso. Eu luto contra o medo de fazer as coisas elas não darem certo. Eu luto contra o medo de fazer as coisas e elas serem um erro, de gastar tempo, de investir energia em algo que eu sei que não vai fluir, eu preciso ter certeza antes de dar os meus passos. E o que na vida te dá certeza antes de fazer? Quase nada. Acho que nada. E a parte que ninguém fala sobre querer ser extraordinário, né? O lugar que ninguém conta quando você tá carregando a sua coroa, o peso que ninguém sente, é que cansa. Cansa muito querer se provar. E ainda mais para pessoas racializadas, que cresceram com a ideia, se não pela família, pelas pessoas em volta, pela sociedade, de que você tinha que se provar 3 vezes mais, 5 vezes mais, para ter os mesmos lugares, para acessar as mesmas coisas que pessoas ordinárias acessam todos os dias. E aí, em alguma altura da minha vida, eu ouvi aquela frase que também não teremos crédito porque não sei de onde veio, e aí peço desculpas, realmente ela só girou no Twitter e no Facebook por anos, que é que nós como mulheres precisamos ter a autoestima de um homem branco medíocre. E aí eu acredito que não só mulheres, mas todo mundo que se cobra demais, pessoas que vieram de lugares de muita cobrança e de, às vezes, falta de acesso e falta de autoestima, precisam às vezes acreditar que muita gente faz o mínimo e consegue, que é sobre se valorizar porque às vezes o que você acha que é medíocre, na verdade, é algo incrível que alguém tá entregando, tendo a plena certeza de que aquilo vai ser aceito.
Muito provavelmente vocês estão ouvindo esse podcast falando, Nathalie, tá legal, Nathalie, eu tô me identificando, esse é um episódio tão legal quanto outros. Mas na minha cabeça, é um episódio feito em cima da hora, é um episódio feito experimentando, entendendo aqui, que não vai ter minuto de sabedoria, que não vai ter confessionário, porque o Vitor não conseguiu achar os arquivos do editor dele, só teve introdução, então eu tô triste com isso e me cobrando por conta disso. Pra mim, esse é o meu episódio mediano. Mas às vezes pra você não. Pra você é um episódio que você pra você é um episódio, pra você é uma conversa que você precisava escutar, que você precisava se identificar. E a gente tá aqui achando que o que a gente oferece é o pior ou é irrelevante, quanto na verdade ele é útil e admirado por muita gente, sabe? Nos últimos anos, com meus processos de psicoterapia, eu tenho tentado trabalhar muito essa liberdade. Não tenho conseguido, viu, com muita proeza, mas eu tenho tentado de todas as formas soltar um pouco o cabresto, sabe? A gente sempre brinca em minha psicóloga. Liberar um pouco a pressão da minha chefe. A minha chefe sou eu, tenho uma voz que eu chamo de chefe. Ela fala, você vai descansar, você vai tirar uma viagem, você vai fazer alguma coisa. Minha chefe não deixa. Minha chefe sou eu, mandando eu trabalhar, mandando eu fazer mais, mandando eu fazer incrível, mandando eu fazer o tempo inteiro. E eu, não. Minha chefe, eu preciso calar a minha chefe às vezes. Eu preciso falar pra minha chefe, minha filha, eu vou descansar. Ou minha filha, é isso que eu tenho pra entregar hoje. Você aceita isso? A minha chefe não aceita. A minha chefe tá falando na minha cabeça, queridinha. Que episódio ruim. Então a gente já vai aceitar e já vai escrever episódio mediano, pra gente já tá na mesma linha, a chefe entender que é isso que eu tenho que entregar e bora. O que é importante é fazer. E fazer, claro, porque você quer fazer, não porque você precisa provar pra alguém. Tô provando pra vocês, claro, que eu também posso ter consistência. Acho que durante meus anos no YouTube, às vezes tem vídeo, às vezes não tem vídeo, e eu acho que eu quero muito que com o podcast seja diferente. E é um lugar também bem gostoso, bem mais confortável de produzir e gravar, né? Porque exige menos tecnicamente, até emocionalmente, né? Na verdade, emocionalmente não, porque eu falo umas coisas aqui, gente, que, olha, é isso. Eu só falo aqui mesmo e eu tô bem assim, na superfície ainda, viu? Várias coisas eu corto a minha língua que eu não posso ficar falando, que aí é muito íntimo, mas esse tem sido um espaço legal. E eu espero que vocês aceitem esse meu episódio mediano com todo o carinho do mundo. E eu espero que vocês recebam também as coisas que vocês fazem medianamente com todo o carinho do mundo. Você pode sim ser extraordinária. Você pode sim não querer ser escrava dos seus hábitos. Você pode sim não querer morrer lentamente todos os dias. Mas às vezes você só não consegue entregar. A gente tem que se acostumar a entregar aquilo que dá. Mas é como o povo diz, né? Melhor feito do que perfeito. Esse é o episódio de hoje. Um grande beijo, uma ótima semana pra vocês. Estejam onde vocês estiverem e entreguem o que der. Até domingo que vem, às 6 horas.